Eu vou abrir o microfone. Oi? Agora vocês estão ouvindo? Tá, o meu microfone aqui então estava com problema, pessoal. Eu falei aqui, dei altos discursos sobre o TCC e o meu microfone estava com problema. Desculpe, falha técnica, acontece. Então vamos voltar, vamos lá, volta a fita. E vamos, eu estava falando para vocês, enfim, o Luiz voltou, o Luiz foi colocar para gravar, ele explicou que a gente usa a nossa webconferência da RNP, mas como a gente faz muita webconferência, ela já está cheia. Então, a gente usa aqui para gravar um outro computador com um software chamado OBS, que é um software bem bacana para você fazer captura de vídeo, né, tanto dá para misturar tela com você falando. Sim, é gratuito, bem bom. Tem um outro também que é um plugin que se chama Long, que a gente sabe, é um plugin do Chrome, né, Luiz? É um plugin para o Chrome. A gente pode até mostrar hoje os dois, eu acho, né? Que é muito interessante os dois. Não tem muito a ver com a nossa unidade de planejamento, mas a gente podia apresentar para vocês os dois. Até porque tanto o OBS quanto o Loom são duas ferramentas super simples de mexer. Tá, o OBS é um pouquinho mais chatinho, né? O OBS mas o Loom é muito fácil, não precisa nem instalar nada. É um plugin do Chrome. E você pode... Gente, é só um botãozinho aqui. É o que eu estava vendo se o som estava saindo. E você pode gravar a webcam e a tela ao mesmo tempo. Loom. Inclusive, ele já, depois que você grava, ele já cria um link do vídeo para você compartilhar com todo mundo. Ok. Nossa tela de retorno. Estou mostrando para vocês a nossa sala aqui, nós estamos numa tela de retorno. Tá, então vamos lá, vamos falar do TCC um pouquinho antes de começar, porque eu sei que vocês estão bem angustiados com isso, e era sobre isso que eu estava falando antes. Socorro. Então, primeira coisa, se acalmem. Para tudo, calma lá, que vocês vão ter nessa primeira fase... que vocês têm que entregar até o dia 14, o principal objetivo é identificar quais são as áreas de interesse de vocês. Não precisa ter uma introdução belíssima, perfeita, pronta, não precisa ter um objetivo super definido e tal, porque a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem e que isso vai se construindo aos poucos com a ajuda do orientador. Mas a gente precisa fazer esse casamento entre vocês e os orientadores. Então, eu estava falando antes que vocês são em 100 e poucos alunos e nós somos em 9 professores. Então, a gente não consegue orientar todos vocês. Então, nós abrimos um edital e fizemos a seleção de mais orientadores para nos auxiliar nessa orientação. É bem isso que nós estamos falando, com quem que vai dar match a coisa, né? Então, o principal objetivo dessa primeira entrega que vocês têm que fazer é isso, é dar um pouquinho do que, escrever um pouquinho sobre o que vocês querem pesquisar, sei lá, por exemplo, a Jaqueline me procurou que ela quer escrever sobre a evasão. Então, dá uma pesquisada em alguns artigos e dá um panorama geral de dizer por que pesquisar a evasão é importante, né? Então, e define um objetivo que pode ser, que depois ele vai ser melhorado junto com o orientador. Então, o principal desse texto é fazer que o orientador entenda o que você quer pesquisar. Porque daí a gente vai sentar e vai ver os trabalhos de vocês e vai poder fazer essa divisão de orientação. Isso. Daí deixa, se pedir orientador, onde pedir orientador, por enquanto fica sem,
até porque semana que vem, acho que é semana que vem, que vocês têm uma webconf com o Prof. Carlos e o Prof. Douglas, para falar um pouquinho mais sobre isso, e daí, aí eles vão explicar melhor para vocês e tal, e vão dizer quem vai ficar com quem, tá? Mas não se preocupem, assim, não morram de preocupação com como será a escolha do orientador, por afinidade de tema. A gente está adiantando esse assunto, mas, de certa forma, o Carlos e o Douglas vão explicar melhor isso para vocês, tá? E, inclusive, eu acho que está numa mensagem que o Carlos enviou lá pelo suporte ao aluno recentemente. Mas o que a gente fez? A gente ampliou o banco de orientadores, a Pró-Reitoria agora informou que esses orientadores precisam ter algum vínculo com a instituição, não pode ser qualquer orientador de qualquer outra instituição, tem que ter algum vínculo com o IFSC de alguma forma, né? E aí agora a gente vai conversar com esses orientadores para ver as áreas de atuação e a capacidade de orientação, porque, de certa forma, a gente pode ter um orientador voluntário, mas que não dá conta de orientar 3, 4 alunos, talvez ele consiga 2. Então, dentro do tema que aquele professor já trabalha e dentro da capacidade de orientação, a gente vai fazer esse match, que é essa combinação entre os temas de interesse de vocês, os temas de domínio dos professores e a capacidade de orientação deles, tá? Inclusive as nossas aqui. Então, acho que isso vai ser aí o que vai se encaminhar mais para frente, né? Por agora, o que vocês tiverem de dúvida em relação a pré-projeto, projeto, é evidente que o professor Carlos e o Douglas estão acompanhando, mas vocês também podem perguntar para a gente quando vocês quiserem, se a gente conseguir ajudar dentro do que a gente já está discutindo, né, avançando nesse sentido, a gente vai poder ajudar, ok? Mas o importante é a gente saber o tema, porque aí a combinação do orientador vai ser em relação a isso, tá? E nem sempre a indicação do orientador vai dar muito certo, porque às vezes vai ter muita gente que vai pegar o mesmo orientador e a gente não vai ter capacidade desse orientador atender todo mundo. Então, por isso que a gente precisa fazer essa organização. Compreendido? Tinha mais alguma pergunta aqui, né, antes da gente iniciar e cair no Bitrix? Em relação à nossa unidade curricular, pessoal, sobre aquela atividade final, que é a matriz instrucional, todos vocês conseguiram entender bem a proposta daquele documento, quais são as etapas que vocês precisam cumprir, que tipo de informação vocês precisam inserir ali dentro, tá tudo certo até aí? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta, agora a gente pode aproveitar esse momento também para responder. A gente tem só mais alguns dias, então, para fazer essa entrega final, tá? Vou até olhar aqui quantos que já conseguiram entregar. A Débora pediu para eu dar uma olhada dela. Deixa eu ver aqui. Eu recebi alguns também, já me pediram feedback, eu tentei dar o retorno. Outros questionamentos que nós estamos recebendo, alguns aqui em relação às notas, tá? A gente está vendo aqui o lançamento das notas, ensino híbrido e produção de recursos didáticos teve a prova, ou a avaliação final há pouco, né? Teve de segunda chamada na semana passada, mas o Campus Continente fez a avaliação oficial junto com os da segunda chamada, porque teve um evento no dia, né? Então, a gente está terminando de fechar essas notas, por isso que a média de algum de vocês pode não estar completa, porque a nota ainda não foi lançada, tá? A gente já vai verificar isso. Deixa eu ver aqui na matriz como que estão as entregas. Até o momento, só 13 pessoas enviaram, tá? A gente tem aí mais algumas dezenas de pessoas para enviarem aí a matriz. Aproveitem esses últimos dias, o feriadão aí que está chegando para terminar essa atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, tá? Isso. O que acontece, né? Se vocês trabalham ao longo da semana, claro que para vocês é tão puxado quanto para a gente, mas às vezes a gente está mais disponível para tirar alguma dúvida, porque de certa forma a gente também não está full time, 24/7 online para responder alguma coisa, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem aproveitar agora também, é o momento. Hoje a gente vai, enquanto a Ana explica a dúvida ali, Ana, a gente vai fazer uma demonstração rápida de uma ferramenta que é para, querendo ou não, ela é para gerenciamento de projetos, tá? Mas a gente vai trabalhar nela para tentar seguir como se fosse um passo
posterior ao planejamento. Aquilo que vocês fizerem em nível de matriz instrucional ou de planejamento de unidade curricular, em algum momento vocês vão precisar colocar aquilo em prática, né? Fazer a execução daqueles elementos que vocês estão planejando. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como organizar tudo aquilo que vocês estão pensando dentro do tempo, tá? A gente pode até começar a discutir sobre quanto tempo leva para fazer algumas atividades. Para quem não tem experiência, às vezes, quanto tempo leva para fazer um vídeo, quanto tempo leva para fazer o livro. Então, dá para vocês perguntarem isso, a gente vai discutindo um pouco sobre esses tempos também. Tá. A Ana tem dúvida em relação às duas últimas colunas. Ok. Deixa eu abrir aqui o modelo que a gente encaminhou para vocês. E o acompanhamento e mediação. Tá. A coluna de acompanhamento e mediação, vocês não precisam completar agora, porque, na verdade, ela requer um pouquinho mais sobre... o modelo ficou com essa coluna. Tá sem som? Oi? Gente, o que tem com o meu microfone? Não, tem som ali. Tem? Tá saindo. Não, tem som. Ufa. Não, então, a coluna de mediação, vocês não precisam completar ela agora, tá? Porque vocês, na próxima unidade de vocês... a próxima unidade de vocês vai ser sobre acompanhamento e mediação. Então, lá vocês vão entender um pouquinho melhor do processo de mediação e vão poder, daí, complementar aquela coluna. Em relação à avaliação... obrigada, Adriana, pode ser que seja. Deixa eu só fazer um comentário, pessoal. É bom que vocês alertaram sobre isso, tá? Eu estou abrindo aqui os dois modelos e eu acho que isso foi um erro nosso aqui na hora de anexar o arquivo, tá? O modelo, quem abriu o modelo a gente deu um documento base para vocês fazerem a atividade, né? O documento base do LibreOffice, ele está sem a coluna de acompanhamento e mediação, porque a gente já estava indicando que não seria necessário fazer essa última coluna, tá? Mas quem abriu o modelo do Word abriu com essa coluna de acompanhamento e mediação. Então, eu já vou retirar ela do modelo e atualizar lá, mas reforço, e depois a gente manda uma mensagem para todos, de que aquela coluna acompanhamento e mediação, por mais que ela faça parte da matriz que a gente mostrou de exemplo e que a gente trouxe para vocês, essa coluna vocês não precisam pensar agora, tá? Porque ela envolve elementos que vocês ainda não viram, de certa forma. E a nossa matriz que a gente usa de exemplo, ela também tem a coluna de acompanhamento, né? Apesar de a gente não ter colocado lá as nossas interações com vocês e como a gente está fazendo o acompanhamento de vocês, que no final das contas é olhar relatório, ver quem acessou, mandar mensagem, acompanhar os fóruns, né? E quem está acompanhando o nosso Instagram também deve ter visto que foi alguns depoimentos para o Instagram, anônimos, que são publicações que vocês fizeram nos fóruns. Eu confesso que eu estou acompanhando sempre, estou muito feliz de ver os depoimentos de vocês, alguns de vocês falando, né, dos diferenciais da pós, porque eu estudo evasão e eu coloco uma das coisas que eu acho que faz muito sentido para o aluno ficar é esse tipo de interação que a gente faz, esse tom que a gente tem tentado dar no curso com vocês, de fazer vocês se sentirem bem próximos da gente, a gente de vocês, porque um dos motivos que leva os alunos da educação à distância a evadir é justamente o não se sentir pertencente à instituição, é do tipo, eu sou só mais um, eu sou só, e vocês não são isso, só mais um para a gente. Nossa, vocês são o todo. Cada um de vocês é muito importante para a gente também. E é muito bacana essa relação que a gente constrói, mostrando que sim, a gente está distante fisicamente, mas a gente está super presente na vida um do outro e super juntos. Então, voltando à matriz, o Luiz atualizou, e a outra questão era a questão da avaliação.
Isso, ali na coluna de avaliação, conforme a gente explicou um pouquinho no vídeo e tentou trazer na semana passada, aliás, na web prática passada, ali na avaliação a gente vai indicar os instrumentos, as ferramentas de avaliação, e essa avaliação ela deve ser processual, tá? Não só instrumentos de verificação final. E a gente fala isso porque a gente está tratando com tecnologias, tá? Então, assim, seria que tipo de recurso tecnológico você pode utilizar para fazer essa avaliação, tá? Esse acompanhamento, essa avaliação. E aí a gente indica, para que fique ainda mais completo, a matriz ideal seria já com indicação do peso dessas avaliações. Então, tem avaliações que vão fazer composição da nota, tem instrumentos de avaliação que são mais processuais e que você não vai necessariamente dar uma nota por aquilo, mas claro que ela vai te dar um retorno sobre o processo de ensino-aprendizagem, e você vai poder fazer intervenções. Então, ali naquela avaliação, você já pode definir o que vale nota, o que não vale nota, e se vale nota, quanto que vale, tá? O que é interessante? O que vai avaliar do aluno? Nesse momento, a gente não está exigindo que vocês trabalhem os critérios de avaliação, até porque essa unidade curricular, ela fala um pouco de avaliação, mas ela não aprofunda em avaliação. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre avaliação na próxima unidade curricular. Inclusive, o professor Eli vai trabalhar com vocês algumas metodologias de avaliação bem interessantes, tá? Preferencialmente, se puder, manda em PDF, Ana. Então, ali na avaliação, preocupem-se nesse momento de colocar o instrumento de avaliação e minimamente colocar num título ou descrever de alguma forma o que é essa avaliação. Então, por exemplo, minha avaliação vai ser um fórum. Um fórum de avaliação não faz muito sentido. Então, falar assim, um fórum que cada um traga um caso real da sua cidade. Então, pelo menos fazer uma descrição do que seria essa atividade, tá? Uma descrição mínima. Não precisa já trazer todos os critérios, todo o detalhamento. Assim como a gente não pede detalhamento dos materiais, do que vai ter dentro de cada coisa. Sim, um título, né? Como se fosse a manchete. Para que a pessoa bata o olho e consiga entender, tá, ela vai fazer um fórum de avaliação, mas que fórum é esse? É um fórum que ela vai pedir para os alunos apresentarem casos reais da sua cidade. Legal, sabe? É só essa informação essencial para a gente entender o que é essa proposta. Como que vocês estão utilizando essas ferramentas. Se tiverem alguma dúvida sobre que tipo de ferramenta e instrumento escolher também, a gente tem esse glossário de tecnologias que a gente foi alimentando ao longo do curso até agora, tá? Tem uma série de elementos, aquele conheça e use, que a gente apresentou em várias unidades curriculares, e vocês também podem mandar uma mensagem para a gente, para ver se a gente conhece algo para sugerir, tá ok? Passando aqui para o nosso Bitrix, acho que algumas pessoas já estão lá mexendo na atividade. Quem for acessar o Bitrix, vocês não precisam acessar agora, se vocês já quiserem acessar e começar a mexer para ver como é que funciona, ele tem uma série de recursos, tá? A versão, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui. Compartilha a tela com eles, eu te dito. Eu colo aqui. Aguardando. Foi, né? Foi. Deixa eu botar aqui não perturbe. Deixa eu ver se é aqui que tem os preços, só para eu mostrar para vocês quais são as funcionalidades da versão gratuita, tá? Como quase todas as ferramentas, existem ferramentas dessas de gerenciamento de projetos que a gente vai apresentar para vocês, que são 100% gratuitas. Um exemplo é o Redmine, né, Rafa? Uhum. Que a gente, inclusive, tem aqui no ITS e consegue utilizar em algumas oportunidades. Mas o Redmine precisa ser instalado num servidor e tal, você precisa de uma série de configurações, como se fosse o Moodle, por exemplo. Você tem que ter alguém especializado para poder fazer essa instalação e a configuração para que outras pessoas utilizem. Tá? Então, a gente foi atrás
de alguma ferramenta, que para a gente também é, de certa forma, novidade, esse Bitrix, a gente experimentou e achou interessante, né, Rafa? Nós testamos o Bitrix e testamos uma outra ferramenta, vocês lembram do Trello que a gente usou na aula passada? A gente testou também um pluginzinho que se instala no Chrome e usa com o Trello, porque o Trello também é uma ferramenta de gestão. E daí ele também funciona para a organização das datas, né? Então, qual que é a ideia que a gente vai trabalhar aqui hoje? Eu não sei se o microfone voltou. Tudo isso que eu estava te atravessando, mas... O que a gente estava pensando, assim, tá, a gente vai trabalhar o planejamento com eles, mas quando a gente trabalha planejamento e principalmente integração de tecnologias, e ainda mais na modalidade à distância, isso tem que ser pensado com antecedência. Quanta antecedência, né? Quanto tempo eu vou levar para executar esse planejamento que eu fiz, né? Então, a gente queria trabalhar hoje um pouco algumas formas de a gente desdobrar o que a gente tem na matriz em atividades, em ações dentro de um cronograma. A gente não vai conseguir fazer o cronograma inteiro da matriz, mas a gente vai mostrar como que vocês podem utilizar a ferramenta para organizar essas atividades, tá? Na versão gratuita, vocês podem trabalhar de forma colaborativa em até 12 pessoas, tá? Ela tem armazenamento aí de 5 GB, se vocês quiserem colocar anexos, algo nesse sentido. Ela tem uma função que é de comunicação, então, se for um projeto que várias pessoas estão trabalhando juntas, vocês podem já trocar ideias diretamente aqui dentro dessa ferramenta, não precisa ter um WhatsApp ou algo extra, pode já trabalhar aqui dentro, tá? Tem mais uma limitação aqui que a gente descobriu há pouco tempo, que está aqui no finalzinho, ó, que a gente foi revisar e viu há pouco, mas que não vai inviabilizar o uso da ferramenta, tá? Que é esse aqui, que é dependência das tarefas. A gente já explica como funciona e qual que é a vantagem de utilizar um sistema que faça essa dependência de tarefas. Algum de vocês já trabalhou com gestão de projeto, com algum software parecido, MS Project, Open Project? Não. Trabalho direto com desenvolvimento de produto. A gente usa bastante quando em empresa, né, quando está trabalhando em empresa com gestão de projeto, a gente acaba sempre tendo que optar por algum desse tipo de recurso. Não é tão comum a gente encontrar isso, às vezes, no contexto educacional. Eu acho que vocês vão ver um pouco mais sobre isso também lá na outra unidade, que é de tecnologias para gestão, tá? O nosso objetivo aqui não é adiantar o conteúdo que vocês vão estudar na UC de tecnologias para gestão, até porque lá vocês vão conhecer também uma série de outros recursos e metodologias, enfim, para a gestão educacional. Que quis trazer aqui é justamente uma coisa que às vezes é o gargalo, assim, eu fiz o meu planejamento, mas agora como é que eu me organizo para colocar ele em prática, né? Como é que eu transformo esse plano em ações e como é que eu organizo essas ações dentro do tempo, certo? Isso, claro, vai depender de uma série de fatores. O Asana também é ótimo, a gente já experimentou aqui também. O que a gente quis trazer hoje aqui foi algo que tivesse um pouco mais de recursos free. Se eu não me engano, Kleber, acho que o Asana está com... Deixa eu abrir aqui para ver. Ele está com uma experimentação por tempo limitado, né? Ainda tem até minhas tarefas aqui. Deixa eu ver o que tem na versão free. Não me lembro agora. Mas esse que o Kleber indicou também é muito interessante, ó, esse que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Chama Asana, ou Asana, não sei como fala. Mas... e o Trello, que é o que a gente usou, daí dá para ter, ele tem plugins que você pode comprar para colocar, para adicionar mais funções. Isso.
No contexto educacional, a gente usa esse tipo de software para fazer gestão de equipe de material didático. Então, é mais na parte da gestão, Na né? Mas, parte por exemplo, de produção, a gente usa. Para organização pessoal ou para planejamento de algo que é de mais longo prazo, geralmente projeto de longo prazo, se você tem um projeto de pesquisa, se você tem um projeto de extensão, qualquer coisa que tenha, talvez, às vezes, um prazo mais alongado, né? Geralmente a gente faz o cronograma, mas existem essas ferramentas que nos ajudam a fazer a gestão do cronograma. Então, o que a gente vai fazer agora uma demonstração simples de como é que funciona essa questão das tarefas aqui dentro do Bitrix, tá? E como que a gente pode organizar isso com base na matriz exemplo dessa própria unidade curricular, que é essa matriz aqui que a gente apresentou de exemplo para vocês, tá? Que tem os itens da nossa unidade aqui, ok? E aí a gente vai mostrar para vocês também um pouco já de bastidores dos passos que a gente faz aqui para que quando vocês entrem na unidade, a unidade esteja pronta, ok? Então, vocês também já vão entendendo também um pouco, se eu definir ali que vai ter um ambiente virtual, ou se é a modalidade à distância, quais são alguns dos passos que a gente tem. Tudo certo até aqui, não quero me enrolar muito também. A demonstração, a gente não vai explorar todos os recursos, vocês vão ver que tem vários recursos aqui, a gente vai focar no mais básico, que são as tarefas aqui, a gestão do tempo das tarefas, tá? E vocês podem fazer tem os encadeamentos, mas vocês também podem criar subtarefas dentro de uma tarefa maior, ok? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um projeto. Isso, exatamente. Começando, a gente, não sei se eu já estou na página inicial, né? Porque agora, como eu já estou usando, eu já estou aqui como entrando no minhas tarefas. Mas quando vocês acessarem a primeira vez, vocês vão ver que tem aqui em cima um menu, e vocês podem aqui, ao passar o mouse em projetos, clicar nesse mais aqui embaixo que aparece. Ele vai perguntar se vocês querem criar um projeto aberto, que qualquer um com link pode visualizar ou se tornar membro, ou um projeto privado. Eu vou abrir um projeto privado, tá? Digamos que é uma coisa que eu vou fazer o cronograma aqui da organização da minha unidade. Depois eu posso adicionar colaboradores, tá? Dá para te colocar aqui, né, Rafa? Uhum. Eu acho que tá com o Gmail. Ops. Não puxou. Não. Depois a gente te adiciona. Então, tá. Convidar funcionários. Eu acho que é porque você não é funcionária, Rafa. Vamos ter que fazer um contrato, então. Vamos colocar aqui, ó, unidade curricular. Vou botar o C para não falar muito. O C de planejamento. TED Pro. Então, o que eu fiz? Eu cliquei ali naquele mais para abrir um projeto, tá? E criei esse projeto. Ok, o projeto está criado. Agora, dentro de um projeto, eu vou poder ter tarefas. Ops. O professor Luiz está reconectando. Não sou eu, é o gravador. Bom, então nós continuamos. Nós continuamos. Então, a primeira coisa que precisa fazer é... Isso. Aí, agora que a gente tem o projeto, a gente pode adicionar tarefas, tá? Então, aqui no canto direito, a interface, ela tem muitas funções, justamente porque esse sistema aqui, ele tem várias funcionalidades, tá? Mas a gente vai focar nesse botãozinho que está aqui no canto, ó, nova tarefa. Eu vou clicar em nova tarefa, e aí ele abre uma caixa aqui, um formulário, me indicando qual é o nome da tarefa, a pessoa responsável e o prazo. São as informações essenciais de uma tarefa, digamos, tá? Vou colocar aqui que a nossa primeira tarefa criar o ambiente, abrir a sala, criar a sala. Criar a sala no Moodle. No Moodle. É a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é que a gente pede para a equipe de materiais fazer, para a equipe de TI. Então, aqui, por exemplo, criar a sala no Moodle. Aqui no prazo, vocês têm duas opções. Vocês têm planejamento de tempo e tem outras opções adicionais, tá? Aqui no planejamento de tempo, vocês podem dizer quando a tarefa vai ser iniciada. Então, digamos que ela inicia hoje. E digamos que ela vai durar aí 2 dias. Então, tem 2 dias para fazer essa atividade, tá? É interessante, às vezes, trabalhar com essa questão da duração,
porque daí vocês começam a pensar também, tá, mas criar a sala é uma coisa rápida. Só que a pessoa que vai fazer, ela está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela vai levar mais tempo para fazer aquela atividade, tá? Então, aqui vou estipular 2 dias. Blá, blá. Aí, aqui embaixo, deixa eu esconder isso aqui. Aqui embaixo vocês têm... Peraí, vou botar um... Eu achei aqui. Funcionou? Funcionou. Aqui embaixo vocês têm aí 2 opções. Esse verdinho adiciona a tarefa, e aqui do lado você pode adicionar essa tarefa e já criar outra. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou adicionar essa tarefa, e daí ele já vai criar um formulário vazio para adicionar a próxima tarefa. Vocês não precisam adicionar elas na sequência em que elas vão acontecer, porque dependendo do prazo e das datas que vocês definirem, elas vão se organizar automaticamente. Então, a nossa próxima atividade aqui, Rafa, seria estruturar a sala virtual. Já estava até aqui no nosso teste anterior. Que seria o esqueleto, tá? Então, a gente abre a sala e depois a gente começa a colocar alguns elementos dentro dessa sala. Por exemplo, a nossa sala está dividida em 4 tópicos, né? Que é o início, material de estudo, atividades e web prática. Ela vem de padrão no Moodle sem ter essas configurações. Então, a gente vai lá e diz, olha, eu só quero 4 tópicos e eu quero que cada um desses botõezinhos aqui tenha esse nome. Então, tudo isso é configurável. Isso. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, que depois de abrir a sala, a gente precisa estruturar ela, né? Colocar os elementos de organização dela lá dentro. A gente tem uma opção de detalhar isso, aqui você pode pôr uma descrição dessa atividade, tá? Descrição. Outra opção seria criar aqui, que é lista de verificação, que é uma tradução para checklist, tá? Então, se eu clico em lista de verificação, ele vai adicionar coisas a fazer dentro dessa tarefa. Então, digamos que aqui eu vou ter que organizar os tópicos. Inserir rótulos padrão. Vou ter que inserir rótulos padrão. Inserir fóruns. Inserir os fóruns. Vou botar padrão também, que são aqueles que a gente definiu na unidade, né? Configurar o bloco de professores. Configurar o bloco de calendário. Configurar o calendário. Ok. Tá ótimo. Tá bom. Tá. Pode ter mais do que essas, mas é só para ilustrar para vocês, tá? Quando se trabalha com mais pessoas, é muito interessante fazer isso, porque aí você consegue detalhar um pouco o que é essa atividade aqui, né? Então, estruturar a sala é o quê? Organizar os tópicos, no nosso caso era botar lá início, material didático, atividades e webconferências, colocar aqueles textos de orientação que vocês encontram na sala, inserir os fóruns padrão, que são aqueles do mural de avisos, do fórum de dúvidas e do socialize, configurar o bloco de professores que muda para cada unidade, né? Nessa somos a Rafa e eu, na outra é eu e Rafa. Então, dependendo, muda. Não, brincadeira. Mas daí muda o bloco de professores, configuração do calendário, aqui só detalhes, tá? Vocês podem colocar itens aqui dentro. A vantagem de trabalhar com esses itens é que depois vocês podem dar um check nele quando esse item está pronto. Então, ele passa aqui para baixo. Assim como aquele do Trello lá. Quanto tempo que a gente vai levar aqui para essa tarefa, Rafa? Estruturar a sala virtual. Considerando que ela vai ser aberta em 2 dias, dia 12 ela vai estar aberta, então a gente pode iniciar ela no dia 12, né? Dia 12. E aí a gente trabalha nela até o quê? A gente trabalha nela até o dia 18? Uns 2 dias, se considerar que... Tem o fim de semana, né? Tem o fim de semana. Eu vou botar 2 dias aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai pular para o dia 14. Tem uma opção aqui, quando vocês botam opções, que vocês podem clicar aqui, ó, pular fins de semana. Aí o que acontece? Ele vai lá e pula a data do fim de semana, tá? Só que aqui vocês têm que personalizar, porque às vezes ele vai entender que fim de semana é só domingo e que sábado seria um dia de trabalho. Então, dá para personalizar o calendário de acordo com o que vocês definem como dia de trabalho, tá? Eu vou tirar esse pular fim de semana aqui e vou pôr a data na mão mesmo. Vou dizer que até o dia 17. Vou apagar aqui. Dia 17, selecionar. Vai contar como se fosse 5 dias, tá? E vou adicionar essa tarefa e criar outra.
Depois que a gente estrutura a sala, o que a gente pode pôr aqui de... Elaborar o vídeo de abertura da sala. Tá, então vou botar aqui produção do vídeo de abertura. Já estava aqui até no nosso exemplo. Digamos que a próxima atividade seja produzir o vídeo de abertura da unidade. A gente está seguindo a sequência de como a unidade aparece para vocês, tá? Mas produzir vídeo de abertura da unidade nem sempre é a primeira coisa. Às vezes a gente faz por último, porque depois é igual a introdução. Depois que você fez tudo, você vem na introdução e diz o que a pessoa vai encontrar. Depende muito do modelo, né? Geralmente a gente faz mais do meio para o final, mas é uma atividade que a gente vai ter que pôr em algum momento. Uhum. Aí aqui, esse produzir o vídeo de abertura, a gente vai deixar aqui o prazo em branco, mas a gente vai já utilizar essa tarefa aqui para mostrar para vocês um outro exemplo, que é um exemplo de tarefa que contém subtarefas, tá? Então, eu vou ativar aqui uma opção que se chama derivar datas da tarefa das datas da subtarefa. Então, eu vou adicionar subtarefas a essa tarefa aqui, e aí, dependendo se as minhas subtarefas somarem 15 dias, essa tarefa mãe vai somar 15 dias, tá? Então, ela vai ficar dependendo das tarefas de baixo. E vou adicionar ela aqui. Acho que não preciso botar mais nada, né, Rafa? Tá bom para entender aqui. Agora, então, eu vou tentar adicionar as subtarefas da produção de vídeo. A primeira coisa da produção de vídeo, a gente já viu isso bastante, seria um roteiro, tá? Dá para a gente começar a colocar itens aqui também. Eu posso descrever um pouco essa atividade. Quando que a gente... Opa, cliquei em opções. Quando que a gente inicia a fazer o roteiro do vídeo? Vamos botar alguma coisa mais para frente, Rafa? Talvez aqui no dia 25 de outubro? 23, para ser uma segunda-feira. Digamos que a gente inicia o roteiro dia 23 e vai levar 2 dias para fazer esse roteiro, tá? Então, até o dia 25 a gente tem um roteiro pronto. Aqui nesse mais, eu vou tentar ampliar para vocês verem, vocês vão poder criar outras configurações dessa tarefa. Por exemplo, dizer se ela é uma subtarefa de uma outra tarefa, aqui nessa opção. Então, vou vir aqui e vou indicar que ela é uma subtarefa da produção de vídeo, e selecionar. Então, veja que já apareceu aqui, ó, produzir o vídeo. Estou escrevendo. Isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou, para vocês verem como que ela pode facilitar. Por enquanto, a gente está só cadastrando tarefa, tá? Isso, então ela é uma ferramenta né, retomando, ela é uma ferramenta de gestão de projetos. Então, num projeto, geralmente a gente vai definindo tarefas, né, a gente tem tarefas que a gente precisa cumprir para chegar lá no final do resultado. Então, nós pegamos como modelo o nosso planejamento, a gente fez um planejamento da nossa unidade curricular, que vocês viram, né, que é o da matriz instrucional. Agora, a gente precisa executar esse projeto, né, esse planejamento. Uhum. Destacando que a gente está, então, focando no planejamento de execução. Digamos que a execução também precisa de um plano, né? Você tem um plano geral e depois o plano de execução daquilo. E que, no nosso caso, ele envolve produção de alguns recursos, justamente porque a gente está trabalhando com elaboração de recursos, com uso de tecnologias que às vezes precisam ser adaptadas, configuradas, né? Então, nesse caso, a gente tem um tempo ainda aí de produção. No Trello também dá para fazer isso, tudo que a gente está fazendo aqui no Trello também dá para fazer. Né? Ele tem alguns plugins que a gente consegue instalar. Por que a gente optou por essa ferramenta? Porque essa vocês ainda não conheciam, é mais uma ferramenta para vocês conhecerem e poderem experimentar aí, né? Vocês sabem que a gente sempre quer trazer novidades para vocês, coisas novas. O uso dessa ferramenta não é obrigatório, tá? A gente está mostrando para vocês, até porque essa unidade, ela não chega nesse nível, né? A gente está pedindo só a matriz, a gente não está pedindo que vocês pensem na execução da matriz, no planejamento de execução da matriz. Mas a gente está trazendo já uma ferramenta para, quando vocês forem desdobrar isso nos seus contextos,
seja com essa ferramenta ou seja com outra, para que vocês pensem nessas atividades, nessas etapas dentro de um espaço de tempo, tá? Então, o que a gente está tentando trazer aqui também não é só a ferramenta, mas sim o desdobramento da matriz em atividades, ok? E sempre lembrando assim, ó, que mesmo quando, até para trazer a gente para pôr um pouco o pé no chão, porque quando a gente está fazendo a matriz, a gente pode colocar lá, produzir 10 vídeos sobre o tema de educação à distância, né? Então, só que será que num cronograma real, numa situação real, isso é viável? Vou ter tempo hábil para produzir 10 vídeos, né? Não entendi muito bem, Oleto. Se vocês podem... no caso dessa ferramenta, ela não tem restrição, né? Ela pode... essa ferramenta, ela é justamente para empresas pequenas conseguem usar a versão gratuita delas, ela não tem uma restrição de licença para educação. Isso. Né? Sempre que possível, a gente tenta trazer algo que seria 100% gratuito, né? Só que muitas vezes o 100% gratuito exige uma complexidade maior, então às vezes precisa de uma equipe de TI, por exemplo, para implementar, para daí você conseguir utilizar. Essas ferramentas que são mais simples, geralmente são essas que a gente chama de freemium, né? Que elas têm uma parte grátis, que te resolve uma série de casos, né? E uma parte paga, que não necessariamente você precisa pagar, né? E até é importante destacar, em momento algum a gente está fazendo propaganda de nenhuma dessas ferramentas, a gente está trazendo exemplos, e tem um site que vocês comentaram já faz algumas web práticas, que chama Alternative Tool, que vocês podem colocar qualquer ferramenta lá, que ele vai dar alternativas para aquela ferramenta. Então, assim, eu queria ver alternativas ao Bitrix, joga Bitrix lá, que ele vai te dar alternativas. Então, algo nesse sentido. A nossa ideia é sempre experimentar coisas novas e compartilhar com vocês as coisas que a gente está experimentando. Então, a gente está sempre procurando alguma ferramenta diferente. E é bacana para a gente também, porque daí a gente também está sempre se atualizando e sempre indo atrás de aprendendo coisas novas, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, vocês viram que eu acrescentei uma tarefa, que era roteiro, que era uma subtarefa do produzir o vídeo da abertura da unidade, né? Eu saí daquela janela porque eu estava sempre adicionando uma tarefa e adicionar outra, para mostrar para vocês de novo o caminho do início, tá? Que é aqui nesse canto superior direito, que tem um botãozinho azul, que chama Nova Tarefa. É aqui que vocês adicionam essas listas de tarefa, tá? Então, aqui eu vou colocar agora, por exemplo, a próxima tarefa da produção do vídeo, que seria a captação do vídeo. E aqui nos detalhes, no mais, conforme eu já expliquei, eu vou dizer que ela é uma subtarefa da produção. O que acontece? Essa versão aqui, ela já bloqueou o que a gente chama de Gantt, que é a dependência de tarefas. Se vocês usarem o Open Project, esse é gratuito, vocês podem utilizar, vocês só vão precisar instalar, porque ele é um software, né? Tem uma versão web, mas é para compartilhar. Nessa versão lá do Open Project, vocês vão conseguir utilizar os mesmos recursos que tem aqui, ou do Redmine, que é esse outro que a gente comentou, os mesmos recursos, a interface é até muito parecida, né, de opções e de configuração, mas essa opção vai estar habilitada, que no nosso caso aqui está desabilitada. O que essa opção faz? Eu consigo aqui configurar que essa tarefa depende da tarefa de roteiro. Ou seja, assim que eu terminar o roteiro, eu posso iniciar a captação. Se o meu roteiro atrasar 3 dias, a captação passa 3 dias para frente. Então, ele faz isso automático, né? Aqui ela está bloqueada, ele não vai fazer isso para mim. Então, eu vou colocar aqui no meu planejamento de tempo, como o roteiro entregava no dia 25, a captação, normalmente a gente faz em um dia, eu vou dizer aqui que no dia 26 a gente entrega o vídeo captado, tá? E vou adicionar a tarefa e já pular para a próxima. A próxima seria a edição. Então, depois de captar o vídeo, a gente faz a edição do vídeo. Aí aqui eu vou de novo dizer que ela é uma subtarefa desse produção de vídeo.
no tempo, eu vou dizer que ela inicia no dia 26. Edição leva mais tempo, vamos colocar aí que vai levar mais ou menos uma semana de edição. Botei o quê? Ah, horas. Que susto. 178 dias de Ele foi padrão nas horas, foi lá para 2019. Quem foi que fez a captação? Quem eram esses atores que não acertavam nunca? Vamos botar aqui. É que ele está começando a semana na segunda também, né? Vou botar aqui que são 7 dias, então vai finalizar no dia 2. Vou botar antes, até porque o próximo vai levar um dia só. Então, dia 1º finaliza a edição. Vou adicionar e criar uma outra. Você consegue Parece que eu não estou mudando de tela, mas é porque eu estou clicando aqui embaixo em adicionar a tarefa e criar outra, e aí aqui em cima ele diz a tarefa foi salva, e depois ele abre uma nova tarefa, coisas a fazer, tá? A última que eu vou botar aqui é publicação do vídeo. Vou lembrar de colocar também que isso aqui é uma subtarefa da produção, não do roteiro. E vou colocar aqui no tempo de que isso aqui vai ser feito, então, no dia 2, já que no dia 1º o vídeo ficou pronto, né? Ai, meu Deus, que eu fui lá para novembro. Aqui. Ah, não, tá certo, é novembro. E adicionar a tarefa. Vamos torcer agora para ver se deu tudo certo. Vou fechar a tarefa aqui que eu acabei de criar. Aqui na visualização das tarefas, ele tem 3 opções, tá? Ele tem lista, ele tem um planejador, que vai lembrar muito o Trello, que vocês já viram, e ele tem um Gantt. Gantt é um tipo de gráfico que faz o encadeamento das tarefas ao longo do tempo, considerando a duração delas e a dependência, tá? Então, aqui na lista, vocês podem ver que a gente já tem 3 tarefas, sendo que essa daqui tem subtarefas, ok? E se a gente for aqui no Gantt, vamos ver se deu certo o nosso Gantt, vocês vão ver que tem aqui a tarefa de criar a sala do Moodle, que começa dia 10, vai até o dia 12. Tem a tarefa aqui de estruturar a sala virtual, que começou dia 12 e vai até o dia 17. E a gente colocou que a produção do vídeo inicia só lá no dia 23. Tá vendo aqui, ó, essa barra azul? Significa que a produção do vídeo está levando esse tempo aqui. Por que ela está levando esse tempo? Porque aqui dentro está todo o encadeamento das demais tarefas, ok? Então, aqui, ó, essa tarefa, a mãe aqui, ou pai, enfim, ela, aqui tem as subtarefas, ela está dependendo do tempo de execução das tarefas de baixo para definir quando que o vídeo vai estar pronto, que vai estar pronto aqui no dia 2. Quando a opção de dependência de tarefas é ativada, tá? Ela está disponível, e nos outros que a gente apresentar para vocês, possivelmente ela estará. Quando vocês alterarem alguma data aqui, vocês vão ver que tudo vai passar para frente. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vocês podem, por exemplo, deixa eu ver se ampliando dá para ver um pouco melhor. Em cima aqui, quando passa o mouse em cima de alguma barrinha dessas, vocês vão ver aqui a data, né? Está iniciando dia 23 e concluindo no meio do dia 25. Se eu quiser dar mais tempo para essa atividade, eu posso abrir ela e editar lá no formulário, ou eu posso simplesmente vir aqui no cantinho, onde aparece essa seta, e arrastar ela mais para frente, ó. Então, vou dizer que ela vai ficar aí, vai levar até sexta-feira, ok? Como essa tarefa, as seguintes, não estão dependendo dessa, essas daqui não foram para frente. Então, se eu quiser, eu posso arrastar manualmente essas tarefas todas para frente, tá? Essa bolinha branca que aparece aqui é justamente para trabalhar as dependências. Então, quando essa função está ativada, você pode clicar nessa bolinha branca e dizer que ela vai grudar na tarefa seguinte. Aí ele já me mandou aqui falar do que acabou o plano grátis. Mas, ó, vou passar esse aqui também para frente. A publicação vai acontecer numa segunda-feira agora. E aí vejam que agora, em vez de terminar no dia 2 de novembro, a tarefa está encerrando no dia 5 de novembro, porque tudo passou para frente. Tudo bem que eu arrastei manualmente, né? Mas a gente passou tudo para frente. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com o gráfico de Gantt, porque daí você consegue visualizar, dá até para tirar o zoom aqui, o andamento de cada tarefa ao longo do tempo. Algum comentário, Rafa?
Não, só os meninos falaram que adoraram. Pediram. Ah, ele avisa os atrasos. Grande Salvador. Ele tem um sistema de notificações e tem também algumas regras de automatização aqui, ó, que vocês podem configurar, tá? São regras, configurações mais avançadas, acho que não precisaria a gente entrar agora aqui em detalhes, até porque a gente não definiu nem responsáveis por projeto aqui, né? Mas isso é uma coisa que é importante fazer também. Se vocês tiverem mais de uma pessoa trabalhando aqui, por exemplo, na produção do vídeo, eu venho aqui dizer que o roteiro vai ser feito, ó, vou editar aqui. O roteiro vai ser feito por mim e por mais alguém. Então, eu posso colocar quem mais vai fazer aqui. Depois eu posso ir na tarefa de captação e botar que a captação vai ser feita por outra pessoa. Então, eu tiro o meu nome aqui e coloco o nome de outra pessoa, tá? Deixa eu ver se dá para colocar o teu aqui, Rafa. Vai dar, ele tá pedindo para ativar a tua conta, não sei por quê. Mas ficou rafaelaluque@gmail. Joia? Então, assim, essa era mais ou menos a ideia que a gente queria trazer para vocês. E sempre que vocês procurarem alguma ferramenta de cronograma, vejam se essa ferramenta de organização de cronograma tem essa função do gráfico de Gantt, porque o Gantt ajuda muito a visualizar as tarefas ao longo do prazo, sabe? Então, vocês conseguem encadear aqui as coisas e perceber quando uma depende da outra. Uma coisa muito interessante também é que a gente ainda pode ir além para explicar um pouco o desdobramento, né? Mas vocês conseguem visualizar aqui, nesse recurso visual, quando tem muitas atividades simultâneas. Então, eu tenho que estruturar a sala, eu tenho que produzir o vídeo, eu tenho que produzir o conteúdo, escrever o conteúdo, eu tenho que buscar artigos externos para incorporar aqui, e eu tenho que buscar exemplos reais. Então, assim, tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, nessa visualização daqui, vocês conseguem ver, por exemplo, se tiver muitas atividades simultâneas. Deixa eu ver se eu arrastar isso aqui para cá, se ele vem tudo para cá. Eu acho que não, né, Rafa? Ah, vem, ó. Se eu boto tudo simultâneo, vocês vão ver que possivelmente a pessoa vai estar sobrecarregada. Não vai dar para produzir tudo isso ao mesmo tempo, né? Ou desenvolver tudo isso ao mesmo tempo. Então, ou se pensa em pedir ajuda de alguém, ou se pensa em, não, vamos passar isso aqui então mais para frente. Daí você passa para frente e faz depois. E aí já consegue na hora ver o impacto. Se eu passo isso aqui para frente, para quando que fica a finalização? Ah, a finalização fica para o dia 30, certo? Então, essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com sistemas como esse, que é o Bitrix, mas a gente pode até mostrar para vocês os similares agora. Vamos fazer mais alguma tarefa ou mais algum recurso? O que você acha? Eu não sei que horas são. A gente podia mostrar o Trello para... Tá, vamos mostrar então as outras ferramentas similares a essa, que é o plugin do Trello, e aí a gente pode aproveitar o tempinho e mostrar também aqueles de captura de tela, que eu acho que aquilo lá não tem muito a ver com planejamento, mas é porque é muito legal. Tem a ver com planejamento, porque precisa saber fazer o vídeo de abertura. Como é que você vai fazer o vídeo, tá certo. Deixa eu sair daqui. Posso até pegar a matriz que a gente abriu aqui, né, Rafa? Pode. Vamos desde o começo explicando como instala plugin no Chrome. Não sei se vocês já instalaram plugins no Chrome, vocês já viram como que faz. Não é plugin, na verdade, a gente chama de extensão, né? Então, aquele link... Todos esses botõezinhos que vocês estão vendo aqui em cima são extensões do Chrome que eu instalo para testar ou para fazer alguma coisa, tá? A vantagem de você usar a extensão é porque não é um software que você precisa instalar na máquina e é complicado. Você clica em adicionar a extensão, ele já está ali, e aí, às vezes, ele resolve uma série de coisas para a gente, né? Para vocês adicionarem uma extensão... não está compartilhada. A tela caiu? Caiu. Será que fui eu que caí? Ah, eu caí. Sim. Não foi a tela, fui eu. Você inteiro caiu? Eu caí inteiro. Tem algum... Eu estava olhando ali que o som estava
Você caiu e não voltou. Eu acho que é porque eu fechei aquela janela do Chrome ali e acabei fechando tudo. Tu não instalou no teu ainda? Eu desinstalei, então eu vou instalar de novo e eu posso mostrar o processo. Você me coloca agora de compartilhador de tela? Coloco. Eu te passo o link da... Mas eu mostro como pesquisa também, boa. que daí é mais fácil até. O professor Luiz vai ensinar vocês a pesquisar, então. Ok, vou compartilhar aqui, já deve estar aparecendo. Ainda não. Às vezes a Diane falou ali, né, de desinstalar. Às vezes a gente instala muita coisa, mas tem que lembrar de limpar, né? Se a gente não está utilizando muito, tem que lembrar de apagar, porque às vezes ele fica ocupando o nosso espaço, né? E às vezes é igual aplicativo de celular. E a gente tem que cuidar também um pouquinho do que a gente instala, porque às vezes a gente instala umas coisas que vêm com... algumas coisas que vêm com um presentinho junto, né? Indesejado. Bom, aqui, se vocês forem ver no Chrome, não sei se... Eles querem te ver também, se tu puder. Onde é que eu tô? Ele não queria aparecer. Badu. Lembrem-se, sempre que instalar alguma coisa, se tiver uma opção assim, quero receber informações deste serviço e tal, se desmarca todas essas opções aí, senão é muito spam da vida, né? Olha, não conheço um app de dividir tela, mas eu sei que dá para dividir tela, né? Você pode arrastar a aba do Chrome para fora assim, ó, igual eu tô fazendo aqui, e aí você divide assim, ó, aí fica a web prática aqui no cantinho e você pode dividir a tela aqui para cá, ó, no outro cantinho. No Windows 8 dava para fazer isso, no 10 eu não sei, não testei. Mas Vou voltar para cá. Ai, meu Deus, como a gente se perde fácil. No Windows 8 a gente divide a tela. Bom, vou voltar aqui, ó. A gente está naquele Trello, que era a matriz que a gente trabalhou na unidade passada, tá? Vai ficar uma bagunça. Vai ficar uma bagunça isso aqui. Para adicionar qualquer extensão no Chrome, vocês vêm aqui nas opções do cantinho, eu acho que o do Windows é igual, e vocês vão vir aqui para customizar, e aí vocês podem vir aqui em mais ferramentas, aparece mais ferramentas extensões, tá? Ele vai permitir aqui para vocês, aqui onde vocês podem remover as extensões indesejadas, tá? Mas ele lá no finalzinho, não é no finalzinho, é aqui mesmo, né? Vocês podem procurar... Por que ele não está aparecendo a loja? É aqui no canto, desculpa, gente, eu pulei um passo. Aqui no canto, ele vai ter um link para a loja, que é a Chrome Web Store, tá? Se vocês quiserem também seguir o link direto, é sempre esse Chrome Web Store. Se quiser jogar no Google também, eu acho que deve ter algum outro caminho para chegar aqui, né? Se alguém lembrar. Só jogar no Google que... Eu sempre vou por esse caminho. Eu vou aqui, ó, mais ferramentas, extensões, e daí eu clico aqui no canto, nesse Web Store. O que aparece aqui é igual quando você vai ver aplicativo de celular. É uma série de coisas aqui. Tem alguns que são totalmente grátis, tem alguns que vão exigir que vocês paguem alguma coisa. E aí o que a gente queria apresentar para vocês, Rafa, chama Elegante, né? Elegante. Com 2 T's, né? Com 2 T's. Isso. Elegante. Que é esse aqui, ó. E aí, para instalar, vocês prestem atenção agora, porque esse passo é muito importante, tá? É difícil isso na hora de instalar, presta atenção, porque esse passo é essencial. Vocês vão clicar aqui do lado, adicionar ao Chrome. E aí vocês dão um OK, adicionar extensão, e pronto, está instalado. Brincadeira, mas é só isso mesmo, tá? Qualquer uma dessas extensões aqui, vocês vão ver qual é. Se vocês quiserem ver detalhes da ferramenta, vocês clicam aqui fora, que vocês vão poder ver descrição, ver avaliação das pessoas sobre essa ferramenta, se ela vale a pena, não vale a pena. Vocês podem ver algumas dúvidas que as pessoas têm aqui. E, claro, tem uma avaliação das pessoas que utilizam, né? Mas para adicionar esse passo aí, ó, clicou em adicionar ao Chrome, tá feito. Então, olha o que ele faz aqui. Ele abriu um exemplo aqui, né? Mas ele cria uma janela em cima do Trello com o Gantt, exatamente aquele que a gente viu lá no Bitrix, tá? O que ele acrescenta no Trello? O Trello não tem
ele não tem data de início das atividades. Por padrão, vou abrir aqui a matriz instrucional, digamos aqui, ó, material didático produzir até 12 de setembro. Por padrão, ele só tem data de entrega 12 de setembro, só tem data de entrega, não tem data de início, tá? Então, se eu quiser aqui ativar o Elegant, acho que é só eu atualizar, né? Ele vai aparecer o botão. Isso. Se eu quiser ativar o Elegant aqui aqui, o que ele vai fazer? Ele vai só colocar a data final daquelas que eu já tenho cadastrado, tá? Tem algumas que não tem data, então ele coloca a data que foi criado mesmo. Toda a mesma data. Na verdade, acho que a gente não colocou data naquele dia. É, porque não tem data, né? Então fica a data que foi criada. Vou botar aqui os dias. Vamos dizer aqui que essa tarefa aqui, ó, produzir, que é do dia 12, além da data de entrega, ela tem uma data de início. Vocês vão ver que agora aparece aqui, ó, progresso, vocês vão poder dizer quanto vocês já avançaram naquilo ali, e quando que começa e termina. Então, vou botar aqui que começa hoje e termina no dia 17, tá? Ó, ele já atualizou a data de entrega para o dia 16, não sei por que ficou 16, se eu botei 17, mas eu vou fechar aqui para ver o que aconteceu. Lembra, ele tem um tempinho de delay, né? Às vezes ele dá umas... Foi por isso que a gente não pegou ele logo de cara, porque ele estava dando uma demoradinha em algumas... Isso. Aí, ó, tá aqui. O que ele fez aqui, ó, a tarefa que eu coloquei, produzir linha do tempo interativa, eu disse que vai do dia 10 ao dia 17, ele já trouxe para cá. Eu estou mudando aqui em cima, tá? Meses e dias, porque meses é quando a tarefa atravessa os meses. Como a gente está trabalhando com dias, faz mais sentido a gente usar essa visualização. Então, vocês vão ver aqui que ele colocou que esse cartãozinho aqui vai do dia 10 até o dia 17, ok? Outras opções, vocês podem, por exemplo, pegar aqui, ó, o Rodrigo botou, deixa eu pegar uma edição do vídeo. Caiu a tua tela de novo. Não acredito, como que caiu? Já estou ativando aqui, tá? A internet deve estar oscilando. E daí o compartilhamento de tela nesse sistema da RNP que a gente utiliza, antes ele exigia que você instalasse um software na tua máquina. Agora, adivinhem só, para compartilhar a tela, você precisa de um plugin para o Chrome. Está aqui em cima, ó, esse redondinho, mconf screen share. Pode ser que o plugin esteja com alguma coisa. Voltando lá, eu estava mostrando como fica aqui quando a gente configura início e fim, né? O cartão, ele passa a colocar aqui como se fosse o nosso Gantt. Mas eu não preciso configurar as datas só dentro do cartão. Eu posso pegar uma aqui, por exemplo, que é essa aqui, ó, edição de vídeo, e eu posso arrastar ela para quando ela vai acontecer, né? Da mesma forma, eu posso redimensionar. Então, eu posso dizer que ela vai levar só 3 dias e não 4 dias, né? E aí, o que acontece? Lá no meu materiais didáticos, deixa eu puxar isso aqui um pouco para cima. Ó, tá aqui edição de vídeo, que ficou apertadinho, né? Aqui, não, tá aqui, ó, materiais didáticos. Aqui no materiais didáticos, esse cartão, que era edição de vídeo, já ficou com as datas de início e fim definidas, né? Então, esse plugin, ele funciona basicamente para transformar os cartões do Trello dentro de um cronograma. A gente podia ter ido, talvez, direto para esse mesmo, né? Mas a gente queria mostrar o Bitrix, tá? Para não ficar só no Trello. É porque eu sou apaixonado pelo Trello. Eu gosto também muito do Trello. Às vezes a gente fica viciado numa ferramenta e esquece de olhar outras, né? Mas as duas vão resolver uma série de situações aí. Caiu de novo. O compartilhamento. Mas se a minha câmera tá funcionando, quer dizer que não caiu a internet. Caiu só o seu Me coloca de moderador. A minha câmera aparece para vocês, né? Não aparece. Não faz sentido cair a tela e não cair a... Você é moderador. Não cair a câmera?
Aí aqui vocês podem organizar, se tiver muito apertado ou menos apertado, vocês podem ir configurando aqui. Se o Gantt aqui de cima estiver incomodando, vocês cliquem aqui que ele vai retrair, e aí vocês trabalhem da forma que quiser aqui nos cartões. Ah, quero olhar como é que está o Gantt, pode vir aqui e olhar por aqui, certo? Dá para criar aqui, Rafa, agora eu não me lembro se a gente testou isso, a dependência de tarefa. Eu acho que dá. Testar ao vivo? Eu acho que dá, porque eu me lembro de estar, só que a gente testou tanta coisa que eu não lembro mais se foi a outra ou essa. Faz algum tempo que a gente testou esse aqui, né? Porque eu acabo não usando esse aqui no Trello, eu uso o outro. Na tarefa aqui não tem, ó, mas eu vou mostrar aqui nesse aqui, ó. Esse aqui que eles abriram de exemplo, vocês vão ver que tem essas bolinhas igualzinho o outro, né? Lembra que então, você brigou comigo que eu... Dá para puxar aqui, ó. Pá. Daí ele vai fazer a conexão. Ah, eu não posso editar esse porque esse é o exemplo. Lembra que você brigou comigo que eu coloquei errado? Que era a dependência que era da que já estava lá na frente para de trás, em vez de da frente para trás, sei lá, uma coisa assim. Mas eu não me lembro, eu tô achando que essa dependência aqui é só para quem assina o Pro, porque senão ele ia aparecer aqui, ó. Bom, a gente vai ver se dá para fazer dependência aqui também, porque se dá para fazer dependência, é muito legal, que é a mesma coisa que a gente falou lá no outro, né? A partir do momento que essa tarefa aqui durou mais tempo, a outra ela vai automaticamente pular para frente, né? Então, vale muito a pena. E dá para estabelecer alguns filtros também, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tinha mostrado para vocês, digamos que eu venho aqui e filtrar os cartões. Eu quero filtrar aquilo que eu preciso entregar em um mês. Então, ele vai me mostrar tudo aquilo que eu preciso entregar em um mês. Eu quero mostrar aquilo que eu tenho que entregar essa semana. Não tenho nada essa semana. Então, eu consigo ativar, quando eu boto data em algumas atividades, eu consigo ativar o filtro, né, de data. Tem o botãozinho de progressão também. O de progresso que a gente comentou, mas não usou, né? Então, digamos que a edição do vídeo está na metade, está 50%. Eu posso arrastar aqui, dizer que avançou essa edição do vídeo, né? E aí salvar. Aí se vocês forem ver também no cartão, o cartão é o mesmo que eu coloquei, ó. Ele conta como progresso. Aqui, ó, no Gantt, vocês vão ver que ele pinta de uma outra cor, tá vendo? Se esse zoom vai dar muito certo. Mas quando vai dando progresso na atividade, ele vai marcando de uma cor mais escura por cima da cor oficial, né? Uma outra forma de dizer o progresso da atividade é arrastar essa setinha aqui, ó. Então, dá para puxar aqui, ó. Então, esse aqui está quase pronto. Tá vendo? Se eu for aqui na atividade... Sabe que tá dando barulho aqui, né? Acho que é o vento. Acho que tem algum vento forte aqui. Se eu abrir o cartão, vocês vão ver que aquilo que eu arrastei lá está aqui também, ó, 85% de progresso. Joia? Então, essas são as formas de vocês desdobrarem algumas atividades em um cronograma, tá? Uma delas é utilizando o Bitrix. A gente ativa o compartilhamento do teu aí, Rafa, porque o meu tá... Deu ruim. Ou tá dando algum conflito. Será que tem um, né? Ou utilizando o Bitrix, ou utilizando, vou até escrever aqui, ó, para vocês anotarem se vocês quiserem. Tem um que chama Open Project, tem um que chama Redmine, tem um que é Wrike, tem um que é o Asana. Os dois primeiros que eu coloquei ali, que é o Open e o Redmine, vocês vão encontrar opções free dele, tá? O MS Project é o clássico dos clássicos, né? De gestão de projetos, para vocês organizarem. Tem um outro que eu não gostei, que eu uso. Tem um outro que você não gostou? Não gostei, acho que eu não vou falar. Mas tem outras extensões do Chrome também que fazem esse tipo de gráfico e funcionam o meu tá com o Trello. Se vocês forem aqui nas extensões do Chrome, deixa eu ver se eu consigo ver. Tem o Gantt Chart for Trello. Se vocês procurarem aqui na lojinha do Chrome, procurarem por Gantt,
provavelmente vai aparecer uma série de extensões, ó. Então, tem Gantify para Trello, tem o Gantt para Trello, que é um outro, tem o Elegant, que foi o que a gente instalou, né? Então, às vezes, vocês podem procurar por uma funcionalidade em vez de procurar pelo nome. Nem sempre a gente sabe, né, o nome do que a gente está procurando, ó. Esse Gantt também é bastante interessante, mas ele tem um pouco mais de limitação também, na versão free. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente tinha visto. Foi o Elegant, o Gantt acho que foram os isso, três primeiros que a gente testou. Tem um que faz projetos para a gente, ainda não tem um que faz os projetos, mas tem um plugin aqui para o Trello que é muito legal, não sei se eu mostrei para vocês, o Trello tem Power-Ups, que seriam os plugins do Trello, tá? Vocês podem ativar plugins dentro do Trello, um plugin é grátis, então vocês podem escolher aquele que é o mais interessante e ativar. Esse aqui, ó, que é o Butler, ele é bem interessante, porque você consegue automatizar algumas coisas dentro do Trello. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês num outro quadro aqui que tem esse robozinho ativado, né? Aqui no canto aparece, então, o botão com o plugin e você pode definir regras. Então, eu defini aqui uma regra, por exemplo, 30 dias antes do cartão que está nessa lista aqui, mover ele para o topo da lista e postar um comentário. Falta só um mês para entrega, verificar. Então, você pode criar regras de automatização, né? A mesma coisa lá que tinha no Bitrix, de fazer regras de automatização, você pode fazer por aqui também com esse Butler. E também tem um plugin de calendário, olha só, tenho aqui no meu Trello um plugin de calendário, ele não coloca na forma de prazo, mas ele coloca com data de entrega das ações, então eu consigo também organizar o meu Trello com a expectativa da data de entrega. A gente voltou para o Trello, né? Tá, a minha tela está funcionando com compartilhamento, né? Eu acho que eu vou aproveitar e mostrar para vocês o Loom. Vou aqui na Chrome Store só para mostrar onde é que pega. Rafa, fala um pouco, senão só eu falo. Eu tô com dor de garganta. Por isso que eu pastilha aqui, não. A Rafa tá com pastilha, tá? Depois vocês ficam falando que só eu falo, mas a Rafa acordou hoje quase sem voz e não foi pra minha. Então, dentre os aplicativos de captura de tela e de imagem, esse que a gente vai mostrar para vocês é um dos mais fáceis que a gente já usou, assim, porque ele é muito simples. Ele é bem tranquilo. Vocês podem encontrar ele aqui na Chrome Store, ou vocês podem acessar useloom.com, tá? Que vai ser o site depois onde vocês vão fazer alguma conta, alguma coisa assim. Ó, tem um monte de videozinho meu aqui já. Aqui nesse Useloom também vai aparecer tem um botão aqui, como o meu já tem, não está aparecendo, mas ele dá uma indicação para você instalar o plugin, tá? Para instalar o plugin, aquele mesmo jeito que a gente falou, pesquisa aqui e clica para instalar, tá? O que ele vai fazer, ele vai criar aqui, ó, parece uma florzinha aqui no canto, que na verdade acho que é para ser um ícone que remete a um obturador de câmera, tá? Então, não precisa uma leitura. Ele grava, ele compartilha ao mesmo tempo? Compartilha, ele não transmite, tá? Mas ele já grava e já hospeda no site deles. Eu até fui no site useloom.com para ver quanto tempo o vídeo fica lá, se tem alguma restrição. Não tem restrição por enquanto, eles disseram. Mas você também pode baixar o vídeo e subir no YouTube ou mandar por e-mail, WhatsApp, o que você quiser. Eu vou mostrar como funciona. Depois que o plugin está instalado, ele vai pedir para você fazer login, tá? Justamente porque depois de terminar a gravação, o teu vídeo cai direto na tua conta. Então, você pode acessar com a tua conta do Gmail, se tiver, ou pode criar uma conta, tá? Vamos ver se ele vai funcionar, porque eu acho que com o meu compartilhamento de tela ativado, ele dá conflito. Será? Eu acho que sim, Rafa. Que ele usa o mesmo recurso de compartilhamento de tela do Desk Share, aqui do Screen Share do MConf.
Mostra com a tua câmera? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer algo radical aqui. A gente vai filmar o negócio. Será que nenhum outro? Um outro navegador? Não, no outro navegador não, por causa do Chrome, mas Chrome. também janela privada também não vai dar. Ele vai dar conflito aqui, porque eu já estou usando o sistema do Chrome, que é de captura de tela, para mostrar para vocês aqui, tá? Então, a gente vai tentar fazer o seguinte, se vocês quiserem clicar na minha carinha aqui, ó, vou até tentar reconfigurar o esquema aqui, peraí. Vou botar vídeo chat. Então, façam o seguinte, ó, aqui embaixo do chat, vocês podem escolher uma opção que muda o layout da tela, tá? Vocês podem escolher vídeo chat, que daí vai aparecer só o vídeo aqui, se quiserem me ver maior. Que daí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, vamos lá, vou tentar filmar a tela da Rafa, mas eu não sei se vai funcionar. Tá aparecendo um computador diferente para o outro. Que é isso, mano? Tá funcionando? Olha, então aqui no cantinho tá o negócio do... Ó, vocês estão vendo um computador meu? Não, olha, aqui tá o linkzinho o íconezinho do Loom. Quando abre a janelinha, ele te pergunta se você quer gravar tela mais câmera, só a tela ou só a câmera, né? E aí, qual que é a vantagem? Aqui, quando você passa o mouse em cima da câmera, ó, você pode arrastar a webcam para qualquer lugar. Não sei se vocês estão conseguindo ver de alguma forma, tá? Sim, tá bom. E vocês podem alterar o tamanho da câmera também. Por exemplo, o tamanho médio e o tamanho grande, tá? Eu vou botar aqui que a gente vai trabalhar com tamanho médio. Vou puxar para cá. Ao longo da gravação, vocês podem arrastar essa câmera, não tá pequeno, né? Para algum lugar, porque se essa imagem estiver na frente do que vocês querem mostrar, vocês podem arrastar ela para outro lado, tá? Pode ir mexendo. Isso. E depois... Essa é a configuração básica, tem outras coisas. Aí vocês podem clicar aqui em começar a gravação, que ele vai começar a gravação. Vai perguntar aqui qual que é a tela, né? E aí ele dá uma contagem regressiva e começa a gravar a minha tela. Então agora ele está gravando o que está aparecendo na minha tela. Vejam que eu estou aparecendo aqui embaixo, então eu posso me arrastar para cá, posso me arrastar para lá. Se eu quiser, eu posso pausar a gravação e retomar a gravação, né? Vou botar um pouco mais para cima para vocês poderem ver melhor. Vou pôr bem no meio aqui. Vou abrir aqui a matriz, ó. Mudei de aba, estou aqui, ó, gravando a matriz. Finalizei a gravação, digamos, né? Posso vir aqui, clicar em finalizar. E aí vocês vão ver que automaticamente ele leva vocês para uma página do Use Loom, com o vídeo já hospedado aqui. Vocês podem copiar esse link, ó, já está aqui, ó, copiar esse link e mandar para alguém. Vocês podem mandar para qualquer pessoa com link vai poder acessar. Ou vocês podem vir aqui embaixo e fazer o download do vídeo, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem baixar esse vídeo aqui e mostrar para alguém. Vou só dar um play aqui para vocês terem uma ideia, ó. Ele captou tudo, ó. Ele captou a tela que estava sendo gravada. Eu estou aparecendo aqui embaixo, então eu posso me arrastar. E ele tem uma função legal também, para quem não tem software de edição de vídeo, que você pode cortar o vídeo diretamente aqui no site também. Então, vocês podem clicar naquela tesourinha. Ele tem um tutorialzinho. Mas aí você vai definir aqui em qual momento você quer cortar o vídeo e vai clicar aqui em Start Streaming, que é para começar o corte. E aí aqui esse vermelho vai indicar quando começa o corte e quando termina o corte. Então, digamos que eu quero cortar o comecinho do vídeo. Vou lá para o começo do vídeo. Vou aqui, eu vou cortar só os primeiros 3 segundos. E aí eu venho aqui e clico em remover.
Ok. Depois eu posso seguir adiante e eu posso querer remover outros pedaços. Eu vou seguindo essa mesma lógica. Assim que eu finalizei, eu clico em publicar as mudanças. Daí tem um cachorrinho simpático aqui dizendo que o vídeo está sendo processado. E o meu vídeo novo já vai ser o vídeo com o vídeo editado. E começa a gravar a minha tela. Então agora ele está gravando o que está aparecendo na minha tela. Veja. Joia? Vou voltar para Não, o vídeo para fazer esse é o LOM, L-O-O-M. O vídeo da unidade curricular, a gente fez a captura com um celular e uma câmera num tripé dessa unidade aqui. E daí depois a edição, fez usando o que a edição? Aí a gente fez já com uma coisa um pouco mais avançada, né? A gente usou uma câmera e um celular, 2 câmeras, e a gente usou o Premiere, que é um software pago de edição de vídeo. Foi o Premiere. Mas é porque eu acabo trabalhando com isso. O outro só que a gente tinha para mostrar é esse aqui, ó, que é o OBS. O OBS, ele é um pouco mais complicadinho de mexer, ele tem outros recursos, mas o legal é que você define, eu vou habilitar o preview. Você define qual que é a entrada, então, assim, o que você quer que seja a entrada de áudio e de vídeo. Então, você pode ter entrada que é captura de tela, captura de uma janela específica, captura de webcam. Deixa eu ver se tem aqui. Definir aqui, que eu vou usar a minha própria webcam como captura. E aí eu posso ir configurando isso aqui dentro da minha tela, ó. Estou arrastando e colocando no canto. Vou diminuir a minha tela, vou dizer que eu vou capturar a tela menorzinha. Então, se vocês tiverem alguma apresentação de slides, algo para fazer, o do Loom é legal, porque o do Loom vocês podem gravar e logo em seguida vocês já podem editar com aquela tesourinha. Porque o que vai acontecer? Vocês vão ativar a gravação e no começo, até vocês ativarem, ele faz uma contagem de 3 segundos. Mas aqueles 3 segundos, às vezes, não é suficiente para vocês abrirem os slides para começar a gravação. Então, vai com calma, abre o slide e inicia a gravação. E aí, depois, lá no Loom, vocês vão com a tesourinha e cortam esse início, né? Não, esse aqui só vai gravar mesmo, vocês não vão conseguir editar depois, tá? Mas só para mostrar para vocês que dá para vocês configurarem cenas e formas de gravação também com esse OBS. Esse OBS é 100% free. Quem for mais curioso, né, quiser experimentar, tem para Windows, tem para Mac, pode instalar e testar. Então, o OBS é um software. OBS não, OBS é um software que tem que instalar mesmo. E eu acho que não, Adriano, porque a gente já, inclusive a nossa web prática de ensino híbrido, a gente fez a gravação como estava cada professor na sua sala. E não tinha como gravar, enfim, nós não sabíamos como fazer para gravar, a gente usou o Loom para gravar. Daí a gente tem guardado. Isso, eu fechei o compartilhamento de tela mesmo, porque tinha fechado a demonstração dos 2 plugins aqui. E também não queria ficar com esse looping aqui. Eu já abro para vocês. Nem era bem o que a gente queria demonstrar, né? Ai, mas é que tem tanta coisa legal. Mas é porque tem tanta coisa legal. Deixa eu achar o link do OBS aqui rapidinho para mostrar para vocês, para mandar para vocês, do OBS Studio. E o OBS, ele faz streaming, não faz? Isso. Por exemplo, para vocês fazerem transmissão pelo YouTube, se vocês quiserem ser youtubers famosos e fazerem lives ao vivo, vocês podem usar o OBS. O OBS, ele facilita isso. Tem 2 formas de fazer a transmissão pelo YouTube, né? Vocês podem ir direto no botão lá, iniciar uma transmissão, ou vocês podem conectar o YouTube com o OBS. Dá para procurar algum tutorial na internet que ele ensina a fazer isso. A vantagem é que aí você define quais são as entradas de imagem. Então, você vai poder compartilhar a tela, você vai poder ter, por exemplo, 3 câmeras ligadas no teu computador, você pode ter uma música tocando de fundo, então o OBS acaba funcionando como se fosse uma mesa de edição ao vivo, que você pode ficar trocando as câmeras e trocando por tela para câmera, bota música, daí às vezes roda um vídeo,
Então, você pode configurar essas cenas no OBS e usar para transmissão ao vivo, por exemplo, pelo YouTube. Esse aí é o linkzinho do OBS. Eu vou colar todos os links de hoje aqui no canto. A gente tem o OBS, a gente tem o usilum.com, a gente falou do... o Bitrix já está aqui, mas eu vou colar aqui embaixo. A gente falou do Bitrix, a gente falou do Trello, que já é nosso velho amigo. A gente falou do... O que mais a gente falou? Deixa eu ver se o Elegant tem alguma página. Elegant for Trello. Aqui. A gente falou do Elegant. Também tem. E o que mais a gente falou? Acho que por enquanto foi isso, né? No meio disso aparecem outros recursos, mas nossa ideia era apresentar mais os de gerenciamento de cronograma, tá? Que era o Bitrix e o plugin do Elegant com o Trello. A gente falou também do Redmine, deixa eu ver aqui. O Redmine. Se a gente consegue botar o site do Redmine aqui no canto. Redmine já é .org. O Redmine, ele não tem uma carinha assim tão amigável, mas ele é bastante útil também. E ele é tipo, para deixar ele com uma carinha mais bonita, ele exige bastante trabalho. Ele tem como ficar com uma cara mais amigável, como o Trello, com Kanban, com um dashboard bem bonitinho, e com tema bonitinho, mas exige bastante de programação, instalação de plugin. O Open, ele é 100% free para sempre e tal, mas ele tem algumas opções se você quiser usar a versão online, né? Daí tem que pagar. Mas a versão free dá para fazer muita coisa também. No site de cada um deles sempre vai ter exemplos, vai ter funcionalidades. O interessante, caso seja o caso de vocês terem um projeto, é interessante. É o Asana também. Boa. E o MS Project, que é da Microsoft, que é asana.com/pt. E a gente também acabou escolhendo o Bitrix, lembrei agora, porque ele botou o /pt. Nem todos esses têm versão em português, né? Então, para algumas pessoas complica um pouco, apesar de, na verdade, muitos serem bem intuitivos, né? Mas quando a gente bate na questão de tentar ler alguma instrução, alguma orientação de como é que usa, aí a gente trava, né? Qual que era o alemão? Nossa senhora, aquele alemão que a gente testou, como é que era? Eu não sei, eu não conseguia sair da tela. Porque... Eu tentei ressuscitar meus conhecimentos de alemão, mas não deu muito certo. E a Rafa não sabia nem se clicava no botão no outro, que explodiu o negócio. Esqueci como é que era, mas era muito legal aquilo lá. Eu vou ter que lembrar daquele, daqui a pouco eu lembro. Essa dica aqui do... O Rike eu também tinha falado já. Tinha. Esse aí ele tem aqui, você vai ver no fixação de preços. Ele também tem uma limitação, ó, a parte gratuita é só 5 usuários. A gente tinha olhado, claro. Isso, e uma lista simples de tarefas, né? Mas dá para usar também. Alguém já falou alguma vez o... Oktoberfest com K. Chinês e japonês fica mais complicado. Alguém tinha falado também do Padlet, que é um pouco diferente, mas também é um recurso ok, tá? Agora, para encerrar a nossa web prática de hoje, a nossa conversa sobre cronograma, ferramentas de gestão do cronograma, tá tudo aqui nas notas compartilhadas, os links, não sei se está aparecendo para vocês. Eu acho que eu forcei o webinar para todos, né? Sumiu o... Não, é porque eu forcei a ferramenta, peraí. Deixa eu botar o webconferência e botar para todo mundo. Muito obrigada. Desculpa, gente, fui eu, é porque eu mudo aqui embaixo o modo de visualização que eu mostrei para vocês, videochat, webconferência, e eu posso aplicar para todo mundo, daí eu apliquei aquele modo e sumiu.
Ó, aqui do ladinho, nas notas compartilhadas, tá cheio de link, tá? Tudo que a gente tinha ali conversado sobre essas ferramentas que apareceram hoje durante a nossa conversa. Ok? Uma última dúvida só para a gente aproveitar em relação à atividade da matriz que a gente está trabalhando lá. Eu vou ver se é exatamente o mesmo artigo que está aqui, mas eu tenho recebido algumas dúvidas em relação à definição dos objetivos de aprendizagem, tá? Esses objetivos, vocês vão definir considerando o nível de complexidade que vocês acreditam que esse estudante deve alcançar. Então, fiquem atentos para que o nível de complexidade da unidade como um todo, da unidade curricular, seja mais complexo do que os níveis de complexidade dos tópicos, né? Que seriam os específicos, por exemplo. Então, naquele nível de massas lá, daquele exemplo de curso de massas que está no material, não daria para o objetivo geral, por exemplo, ser conhecer o processo de produção das massas, e lá no tópico 4, eu tenho um específico que é elaborar uma massa. Porque se eu estou pedindo para ele elaborar, é óbvio que ele precisa conhecer o processo de produção, entende? Então, o geral acabou ficando menor do que o específico. É igual quando a gente vai fazer trabalho acadêmico, de certa forma, mas a gente precisa pensar nessa conexão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, lá na descrição da atividade, não, acho que ficou embaixo da videoconf, onde é que eu coloquei? Gente, eu coloquei em algum lugar. Bom, se eu não coloquei, eu vou tentar descobrir onde é que eu coloquei. Eu acho que está aqui na matriz. Aquele... aqui. O texto Tem um artigo sobre... Não é esse aqui. Meu Deus, um artigo sobre os objetivos de aprendizagem. Baseado no... Aqui, ó, um artigo. Ele está... lá no passo 2, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês verem. Para vocês ficarem atentos quando forem elaborar isso dentro da matriz de vocês, tá? Que algumas pessoas já tinham me perguntado. Lá no nosso material didático, aqui onde tem matriz instrucional na prática, vocês vão ver que logo abaixo do passo 2, que é a definição dos objetivos de aprendizagem, tem um clique aqui e leia o artigo que separamos sobre o assunto. Tem um artigo que trata dessa taxonomia aplicada a objetos. Então, a objetivos instrucionais, de matriz instrucional. Então, vocês vão ver aqui, tem um quadrinho aqui na página 426, que vai tratar justamente desses níveis, e tem uma explicaçãozinha do que é cada um desses níveis. Então, é mais ou menos isso que a gente está comentando. O ideal é que a unidade consiga fazer com que a pessoa alcance esses níveis mais complexos, que são de análise, de síntese, de avaliação, tá? Dificilmente a gente vai ter uma unidade em que o aluno só sabe conhecer, porque conhecer é um nível básico dentro dessa estruturação, tá? Tem até um desenho aqui de uma menininha subindo, ó. Então, ele conhece, compreende, aplica, analisa, sintetiza e consegue avaliar tudo isso que ele fez. Então, aqui vocês podem beber um pouquinho desse artigo aqui na hora de pensar nos objetivos. Inclusive, tem uma série de verbos aqui, ó, para vocês também se inspirarem, tá? Então, tentem dar uma olhada nisso. E pensem também que, se vocês estão trabalhando com educação profissional, tentem sempre levar o aluno para reflexão, para conhecer, mas também para conseguir aplicar aquilo que ele está vendo, né? Essa seria uma dica aí para o encerramento da conferência de hoje, uma dúvida que tem surgido aí na hora de produzir a matriz instrucional. Qualquer coisa, procurem na internet por taxonomia de Bloom. Isso. Também tem várias figuras, né, que ajudam bastante a entender. Eu gosto de figuras. Tem algumas figuras que já trazem os verbos, mas é que às vezes é interessante, o artigo tá ali para entender um pouco também o detalhamento de cada nível, sabe? Pelos verbos você já consegue entender, mas o detalhamento do nível também é interessante.
E aí alguém me perguntou também se pode ter um objetivo só no objetivo geral da unidade ou pode ter mais objetivos, né? Pode ter mais objetivos ali dentro, mas aí é uma coisa que você pode sempre ponderar. Então, por exemplo, se o meu objetivo é que o estudante, ao final daquele curso, ele seja capaz de produzir uma massa recheada e não recheada, né? Elaborar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, é evidente que dentro disso tem uma série de outros níveis, que são os níveis menores de complexidade, que é o conhecer, que é o compreender, né, que é o analisar. Então, dentro disso já tem outros. Eu não preciso dizer produzir e conhecer e analisar e sintetizar. Isso vai aparecer no detalhamento da matriz, tá? Então, vocês podem mirar lá no horizonte. Ao final, aqui ele precisa saber o quê, tá? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal, dessa nossa última dica aí, uma das ferramentas que a gente trabalhou? A gente vai colocar todas essas que a gente listou de ferramentas hoje aqui lá no nosso glossário de tecnologias, tá? Se vocês tiverem mais alguma sugestão, encontrarem alguma, coloquem lá também. Esse glossário tem sido muito importante, não só para a gente, mas acho que para vocês também, na hora de definir que recursos vocês podem utilizar aí ao longo do dia a dia de vocês. Quem está acordado, levanta a mão. Não dá para levantar a mão aqui, né? Não, dá para levantar. Embaixo ali da caixinha, embaixo de onde tem o nome das pessoas, vocês podem, numa carinha ali, vocês podem colocar a mão, aplauso, concordo, discordo, tem várias opções. E dá para limpar também o que tem ali. Beleza? Então, vamos encerrando a nossa webconferência de hoje. A gente está chegando aqui às 21 horas. Se tem mais algo para comentar, Rafa. Ela já comeu umas 15 pastilhas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ela está evitando gastar as cordas vocais. Essas mudanças loucas de temperatura, né, gente? Vento sul. Então tá, então é isso. Acho que essa é a última webconferência que a gente tem com vocês também, né? Eu acho que vamos fazer um encerramento mais choroso aqui. Meu Deus, a gente vai se encontrar, claro, mais para frente em outras situações, mas essa é a última web prática que a professora Rafaela e eu temos com vocês. A partir de agora vocês vão ter comunicação e acompanhamento pedagógico com os excelentes professores Eli Lopes e Douglas Giuliani. Depois vocês vão ter tecnologias para gestão, eu não me lembro quem que ficou, mas não somos nós dois. É o Rogério. É o Rogério e o Douglas e o Carlos. Não lembro se é o Rogério e o Douglas ou se é o... Não lembro, mas vocês estão em excelentes mãos, Rogério tá? E o Carlos, porque o Douglas vai dar a comunicação. Tá certo. Então, essa é a última sessão síncrona que a gente tem nesse curso. Sim. Faltam mais 2 unidades só ou muito, não sei se vocês ainda acham. Não sei como. São só mais 2, tá? Olhem lá no cronograma depois. Tem essa de comunicação e acompanhamento, que é bem legal também. Vocês vão conseguir daí pensar agora que eu pensei as minhas estratégias de planejamento, de unidade, todas as atividades que eu vou fazer, como é que eu vou agora acompanhar e fazer a comunicação com os alunos, né? Fazer a mediação. Utilizando tecnologias. Muito legal. E depois tecnologias para gestão, que é bem interessante porque ela vai um pouco além, né? A gente pensa só tecnologia de sala de aula, quando fala em tecnologia para educação, mas a tecnologia está aí para ajudar em muitas situações, igual a gente mostrou aí para planejamento e organização de cronograma, por exemplo. Então, a última unidade, que é de gestão, vai ajudar bastante nesse ponto aí. Da minha parte, não sei, depois a Rafa pode falar também, eu gostei muito de estar com vocês nessas 4 unidades curriculares que a gente esteve junto. Eu abri o curso com vocês, Educação Inovadora, a gente botou vocês para fazer aquele mapa conceitual colaborativo, que foi uma bagunça lá na primeira web prática. Depois a gente teve aquela web prática com o Rafa Sidan, que foi muito legal, sobre pensamento visual, lembra?
vira e mexe eu volto para assistir as web práticas anteriores, porque é tão legal, né? E, enfim, depois estive com vocês nas outras unidades também. Eu senti que eu nunca desliguei do curso, que eu estava igual a professora de primário, aquele professor que fica o ano inteiro com os alunos acompanhando. Né? Essa era a sensação que eu tinha também, tanto que me sinto tia como Rafa. A tia Rafa. Sinto que vocês são parte da minha vida e gostei muito de poder ter essa experiência com vocês, de ter esse contato todo, de ver também que muitos de vocês se sentiram à vontade para vir perguntar sem medo, afinal de contas a gente está aqui para aprender juntos, a gente sabe um pouquinho mais talvez de algumas coisas, mas vocês também têm muito para nos ensinar, e esse curso está sendo excelente. Eu só tenho a agradecer por... Agora a gente vai ver o que o nosso cupido vai resolver, né? Vamos ver quem vai ficar com quem. A gente vai fazer um reality show, eu acho. Quem que vai dar match aí? Vamos ver quem fica com quem. E a gente está com orientandos de outras especializações, a gente é bastante sobrecarregado nessa questão de orientação também, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho, até porque na maior parte das especializações, vocês só começam a pensar em TCC depois de fazer todas as unidades, né? E a gente trouxe isso um pouco antes, por isso que dá um pouco mais de desespero, mas se vocês pararem para ver, ainda tem aí um tempinho para pensar. É um artigo, não é também um bicho de 7 cabeças, é ok de pensar, né? Escrever e se vocês fizerem, na verdade, assim, se vocês fizerem um retrocesso de todas as atividades que a gente realizou ao longo do curso, começando lá pela atividade de educação inovadora, onde vocês tiveram que levantar qual era o desafio de vocês, vocês vão ter material para fazer o TCC, né? Tentem relembrar, tentem buscar um pouquinho daquilo, ver se aquilo não é o problema de pesquisa de vocês. Isso, e olha só, já estou pensando nas orientações aqui, né? Claro que não é o caso, mas assim, lembra que vocês viram em Educação Inovadora que tinha definição do desafio e depois técnicas de investigação, né? E em Cultura Digital aprofundou um pouco isso. Se vocês associarem aquele desafio como questão-problema e técnica de investigação como parte da metodologia, se vocês conseguirem aplicar ou trabalhar algo daquilo, já está aí com só colher resultados e depois analisar esses resultados e está com o trabalho basicamente pronto, né? Uma coisa que a gente idealizou, tá? Quando a gente pensou nessa especialização, a gente pensou, vamos fazer lá no começo com que os estudantes consigam pensar em situações problema e que ao longo das unidades eles sejam, que sejam trabalhadas formas de resolver esses problemas com diferentes recursos, né? Então, por exemplo, eu tenho um desafio X lá no início, então eu tenho linguagens midiáticas que vão me ajudar a pensar em como é que eu posso trabalhar mídias para resolver isso. Depois eu tenho experimentação de recursos. Será que tem algum recurso que eu posso experimentar que me ajuda a resolver aquilo? Depois eu tenho produção. Será que tem algo que eu posso produzir que me ajuda a resolver aquilo? Aí agora vem esse de planejamento. Como é que eu posso planejar algo para resolver aquilo? Né? Então, cada uma das unidades foi pensando em dar alguns insights aí para vocês irem resolvendo alguma situação do desafio inicial. É evidente que o desafio também vai mudando, né, ao longo do curso, mas se vocês conseguirem fazer esse link, vai ser perfeito. E um artigo que, assim, seria o meu sonho, se alguém tiver aí com isso, já fala que eu já dou um match agora. Seria alguém que conseguiu produzir aí algum recurso legal na unidade de produção, ou conseguiu experimentar um recurso legal na unidade de experimentação, conseguiu pôr em prática isso, e aí dá para a gente colher resultados. Então, assim, produzi algo, trabalho em sala, apliquei, vamos fazer entrevista, vamos fazer questionário, vamos levantar agora, avaliar como foi a experiência com esse recurso, com essa tecnologia, e vamos escrever um artigo sobre essa experiência, né? Eu consegui desenvolver um recurso muito interessante e gostaria de relatar como foi o processo de construção disso e falar um pouco da metodologia, como ela me ajudou na produção desse objeto de aprendizagem. Também
fala aí comigo que a gente tenta dar um match. Esses assuntos me interessam também, está se vendendo, gamificação. Para as meninas que estão bem preocupadas, calma, peguem agora, vocês precisam encarrilhar letrinha, vocês precisam escrever, meninas e meninos. Não sabe o que escrever, está com dificuldade, está com... pega um desses, acho que o próprio Google Docs tem um aplicativo de gravar, de ir escrevendo o que você está falando. Vai pensando no assunto, vai refletindo em voz alta e vai gravando a voz de vocês. E isso vai ajudando vocês na escrita. Como eu falei no início da nossa web prática, vocês não precisam estar com um objetivo redondinho agora. Vocês precisam ter agora um panorama mais geral do que vocês querem fazer e um pouco de conhecimento sobre o assunto que vocês querem tratar. Então, faz uma busca aí, uma justificativazinha e diz, eu quero, por exemplo... saber o porquê, como é que... Vamos ver um objetivo de pesquisa aí de produção. Não sei, para mim seria assim, quais os impactos da utilização do Kahoot nas aulas de Química da 8ª série? Não sei, coisas desse sentido, porque quando a gente trabalha algo nesse sentido, a gente já está respondendo dúvida de TCC aqui, ó, Douglas acabou de entrar. O interessante é vocês pensarem no tema, mas também pensarem no escopo, né? Então, se tiver algo do contexto de vocês, que vocês consigam já incluir no escopo, não sei se eu estou sendo redundante, acho que o Douglas já falou isso, é interessante pensar no escopo, né? Para vocês também não irem muito além, resolverem uma situação mais real e mais próxima de vocês. Uhum. Boa noite. E aí, tudo bem? Mas vocês vão ter tempo ainda para... Eles estão preocupados porque a gente falar sobre tem isso. Que entregar a primeira atividade, é por isso. Você não está entendendo que segunda-feira tem que entregar a introdução. Mas é introdução falando sobre o tema, né? Introduzindo o tema de interesse de vocês. Como eu falei para vocês não precisam, não é uma coisa fechada, vocês só precisam escrever um pouco para a gente ter um pouquinho de noção do que vocês gostariam de fazer e justificando e convencendo a gente de que aquele tema é importante ser pesquisado. O microfone está aqui? Não? Tá ali. Tá aqui. Tá. Não, então, eu já tinha, acho que vocês devem ter visto lá, né? Uma das grandes necessidades do envio desse arquivo é para a gente usar para fazer o match, o casamento com o orientador. Então, depois do envio dessa primeira etapa, a gente vai analisar todos os perfis na nossa base de orientadores e fazer essa aproximação com base nos temas de vocês. Assim. Então, eu sei que é um trabalho, ele é um trabalho que não é não linear, totalmente não linear, complexo, mas que a gente tem que fazer, né? Usem aí, explorem o sentido artístico de vocês, o coração de vocês, procurem um tema que realmente toque o coração, a gente toquem, né, se possível, o coração de vocês. Eu acho que aí tem uma das saídas. Outra coisa que eu percebi, aproveitando o tempo, desculpa aí, Rafa. Não, aproveita, se quer citar? Não, rapidinho. Uma coisa que eu percebi é que muita gente, na correria, acabou não tendo tempo para ler o conteúdo do material disponibilizado. E o livro está muito legal, tá? Gente, o livro assim, de orientação do TCC. Reforçando para vocês, eu já respondi no fórum, assim, umas 10 mensagens privadas. No livro, quem lê o livro vai perceber que com certeza vai ajudar na delimitação do tema e do problema de pesquisa. Não na escolha exatamente do tema, também ajuda. Tem alguns conteúdos que falam ali como escolher, algumas ideias, mas principalmente logo depois da escolha, como delimitar, o que escrever, enfim, ele tem um passo a passo bem esmiuçado, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, aqueles que ainda não tiveram muito tempo de ler, dá uma lida lá, dá uma olhada lá, que vai ajudar bastante. Como eu falei, por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi algumas mensagens de pessoas que não tinham lido o livro. E aí, agora, até 2 delas me responderam, não, estou lendo e tal, então eu espero que esteja ajudando. A partir dessa leitura, se ainda ficar com dúvida, normal também, manda mensagem ali, a gente está à disposição e vamos resolver. A nossa é até domingo? Não, a nossa é
Ó, viu? A Bruna gostou também. Ah, Bruno, tinha botado no Instagram lá, né? Que tinha curtido o livro, muito legal. A tarefa, Viviana, que você está falando, é a tarefa da unidade de planejamento? Já estão misturando as porque daí eu... não, até segunda é a de... Com essa mistura, o que é que vem? Com essa mistura aqui. A de planejamento é até... estão falando da matriz, Viviana. Então, acho que a gente botou domingo mesmo. Domingo, dia 14 de outubro. A gente botou porque a unidade encerra dia 17, né? Então a gente precisa ter um tempo ainda de avaliação até o encerramento. Mas que a gente pode colocar segunda. TCC está até dia 14, justamente para a gente poder fazer essa aproximação com o orientador, essa análise. E aí o nosso receio é que fique, se demorar isso, a entrega, até a gente analisar e até iniciar o processo de orientação, pode consumir um tempo precioso para vocês produzirem, entende? De qualquer jeito, eu vou fazer o seguinte, ó, amanhã eu tenho uma reunião com o Carlos, a gente vai conversar à tarde, e eu vou colocar essa questão do prazo, para ver se a gente consegue. Tenho quase certeza que a gente não vai conseguir, nós já tentamos estender o máximo possível, mas vamos ver se a gente consegue alguma coisa, ganhar mais uns dias aí. Acho que, repito, acho que vai ser difícil, mas quem sabe, vamos ver. Gente, pelo menos o tema e o problema, sabe? O problema pode ser mais geralzão. Alguém passando. Ainda oi para eles agora. Ó, o professor Carlos chegou aqui também. O professor Carlos acabou de chegar, a gente esclarecendo para vocês. A gente estava querendo muito que pudesse ter orientador externo ao IFSC, sem vínculo ao IFSC, e é por isso que a gente se adiantou nesse processo. Ao mesmo tempo, nós fizemos um pedido, uma consulta formal para a reitoria de pesquisa, para que eles pudessem nos dar esse amparo aqui institucional, né, se é possível ter uma orientação com um orientador externo, ou isso que vocês tivessem essa relação já estabelecida. E aí a Pró-Reitoria demorou um mês para nos responder, né, cara? Praticamente chegou a resposta. Então chegou agora a resposta, e foi, então logo chegou, ela chegou aqui para a gente, nós encaminhamos para vocês. Então, infelizmente, não pode ser um orientador externo ao IFSC, ele tem que ter algum vínculo ao IFSC. Lembrando que ele não precisa ser do Cefead, ele pode ser de qualquer campus do IFSC, que se vocês tiverem contato, lá naquela planilha que vocês já preencheram, né, ali a gente tem 84 respostas, se eu não me engano. Tá, mais alguma coisa rápida aí, só tem que ser rápido. Uma consulta rápida sobre o TCC, a gente vai ter uma webconf sobre isso, tá? Vai ter uma webconf sobre isso. IFC não, né? Fora do IFSC não, né? Ela está comentando do IFC. Pode ter co-orientação? Olha, co-orientação. Se tiver um de nós assumindo a orientação, ele pode entrar como co-orientador. Co-orientador? Isso. Ó, coordenador do curso respondendo. Como co-orientador, sim, Veridiana. Tá? Mas, infelizmente, para orientador, a gente teve essa negativa da Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas tudo certo, a gente está com uma base de orientador boa. Se vocês não tiverem outro contato dentro do IFSC, vai ser bem legal. Então tá. Joia, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite a todos, então. A gente continua online lá no ambiente virtual. E contem mesmo que a gente não se encontre mais até o final do curso, vocês podem contar comigo, com o professor Luiz, porque a gente vai ficar com saudade de qualquer jeito. Pode mandar mensagem, pode encher o saco. A Rafa só não passa o CEP da casa, Rafa. Musiquinha, Luiz. Ai, meu Deus, não tem a musiquinha, não separei a musiquinha, porque já tá tarde. Peraí. Eu nunca sei onde tá a música. Eu tenho que procurar a música toda vez. A Rafa vai cantar. Ai, gente, hoje não. Não, dói. Eu não tô achando a música, não vai rolar, gente. Não me lembro onde tá. Então eu vou botar outra música. Eu vou botar a música que a gente acabou de postar no Instagram, porque a gente está divulgando para a nova turma, inclusive vale o reforço, se vocês conhecerem alguém que está interessado, a gente vai abrir as novas turmas. Teve um pouquinho de alteração no projeto do curso em relação a esse que vocês fizeram, tá? Então,
Por exemplo, que a gente vai agora, as unidades vão ter 2 meses, tá? Então, quando vocês indicarem, as pessoas vão olhar, vocês vão perceber que mudou um pouquinho, mas o curso é basicamente o mesmo que vocês experimentaram, tá? Vou botar o jingle aqui da unidade passada, porque eu acho que fecha bem a nossa experiência aqui, tá? Ai, meu Deus, passou ou não passou? Eu tenho que fazer rodar eu e minhas coisas de áudio aqui. Por que ele não tá saindo? Tava mudo. No início, após muitos anos veio a prensa móvel e de repente o som de mimeografia do projetores, computadores, internet, vídeos smartphones, tablets, aplicativos, YouTube, redes sociais. Com essa mistura, o que vem?